Fala, turma, tudo bem? Estamos hoje aqui com a Mayra Bertante para mais um episódio do nosso podcast de Dono para Dono. A Mayra é fundadora e CEO da EloQuest Global Language Services. Mayra, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite para bater um papo conosco. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre, um pouco sobre sua carreira, como que você decidiu empreender, o porquê desse mercado especificamente, né? E um pouco dos desafios que você tem no dia a dia para gerir o seu negócio, enfim, né? Então, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a Mayra, né? Tua formação, sei que você é formada em arquitetura, né? Chegou a atuar em arquitetura ou não? Enfim, conta um pouquinho e como que foi essa transição para empreender. Tá. Acho que eu vou até voltar um minutinho atrás, né? Eu acho que tudo que aconteceu vem muito da minha criação. Eu venho de uma família de empresários e tenho um irmão que trabalhou com tecnologia, dois inclusive. É, e aí a gente vai vendo os meninos fazerem, né? Vem lá de uma família bem machista, 3 homens. A parte muito legal disso tudo é que não tem expectativas sobre a mulher lá na década de 60. Eu podia só ser mãe, né? Só podia casar e só ser mãe, mas isso nunca me bastou. Eu sempre fui muito, muito curiosa. E aí fui para arquitetura porque eu acho lindo, acho bonito, adoro pontes. Naquela época não tinha esses prédios lindos como esse, inclusive, né, que é maravilhoso, mas aquilo já mexia comigo. Aí a arquitetura me deu um olhar assim de atenção para detalhes. Você tem que entender o que o teu cliente quer e muitas vezes nem ele sabe. Você tem que conseguir extrair isso e e também conseguir construir alguma coisa do zero. Eu acho que são pontos que a arquitetura agregou muito no todo, né? Mas trabalhei também, antes até da arquitetura, lá no começo dos anos 80, eu estudei DBase, né? Naquela época não tinha Windows e a gente tinha que escrever programas, né? Então, eu escrevi vários programas, até para a empresa do meu pai, para a empresa do meu irmão. E aí casei, tive uma filha, mas também não consegui ficar parada. Comecei a dar piteco no negócio do meu marido, acabei dando uma organizada por lá também. Mas daí atuei como arquiteta. Quando eu me separei, um pouco antes de eu me separar, um amigo me convidou para dar aulas de inglês, né? Eu tinha morado em Los Angeles, tinha recém-voltado. E aí ele falou, ele dava aula para grandes executivos, diretores, presidentes, e ele falou, olha, eu não tenho ninguém que me substitua. E eu falei, e eu nunca tive um inglês formal, eu tenho de viver lá, né? Aprendi ali. Ele falou, não, mas vai bater papo e é só isso que eles precisam. E aí eu falei, mais um desafio, eu adoro um desafio, nunca fiz isso, nunca sonhei em fazer isso. Vou lá tentar conversar com homens inteligentes, vou aprender, né? Vai ser super legal. E foi. Só que foi tanto que eu me apaixonei. Nesse momento eu tinha o meu escritório de arquitetura na Oscar Freire, na Peixoto Gomide, com a Oscar Freire, tudo indo muito bem, mas aquilo ficou na minha cabeça, assim, ficou me incomodando um pouco, porque eu não conseguia ver a lógica por trás daquele sistema de ensino, né? Eu não conseguia ver um plano, daqui quanto tempo ele vai estar fluente? Como ele vai chegar, né, nessa fluência no tempo que eles estão determinando? E aí acho que com essa cabeça de arquiteta, eu comecei a desenhar uma maneira de fazer e também com a questão da tecnologia, aí já era no ano 2000, e eu já tinha acesso a Excel, Word, né, aquelas coisas que ajudam muito, que fazem tudo ficar mais rápido. Comecei a fazer planos e desenhar um negócio, mas assim, meio que de brincadeira. Aí apresentei para uma colega que era coordenadora pedagógica de uma instituição. Ela acabou até vindo ser a minha
primeira coordenadora, porque ela bateu o olho naquilo e falou, isso é incrível, o que você colocou aqui é incrível, não existe, mas eu tenho certeza que vai dar certo, validou, falou, e eu vou junto com você, vamos. E aí a gente começou a Quest, começamos assim bem pequenininho e ainda fazendo essa parte estrutural, eu comecei a identificar materiais didáticos, desenhar planos de curso, que era uma coisa que não tinha, né? Quantas vezes a gente vê alguém que fez vários cursos de inglês e continua no mesmo patamar, Verdade. né? Por que disso? Aí fui estudar, que eu gosto de estudar, fui descobrir, bem, criei ali uma forma que incrivelmente deu certo. Você começou ajudando o teu amigo dando aula para executivos, né? E quando você criou essa metodologia, né, de acompanhamento, de métricas, né, para acompanhar a evolução, já estava claro para você que ia continuar sendo para executivos, executivas? Sim, 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 porque foi uma das primeiras coisas que me impactou. O despreparo, né? As pessoas acham que vão lá trabalhar numa multinacional e não precisam falar um idioma. Uhum. E precisam, né? E aí não existia, naquela época, um sistema mesmo adequado para encaminhar. Era como se fosse tudo meio que no escuro. Eu trabalhei em várias instituições porque eu entrava em uma e falava assim, como assim? Não, acho que o problema é essa. Ia para outra. E aí aquilo se replicava. Não pode ser, né? E aí realmente eu comecei a desenhar isso. Por quê? Porque já nessa tentativa, nessa, né, entre aspas, brincadeira de estar conhecendo essa nova atividade, eu conseguia facilmente, que isso é uma percepção que eu tenho muito fácil, eu conseguia facilmente identificar os gaps daquele processo. Uhum. E foi em cima desses gaps que eu trabalhei mesmo, né? Então, ter um plano, né? Você ter um material adequado, trazer um material adequado para aquele aluno. O executivo, ele precisa de uma aplicabilidade imediata para que ele consiga prestar atenção em você, Sim. né? Se eu começar a te ensinar um negócio que não te interessa, você vai embora, né? Então, se eu pego um livro didático que traz temas que não te interessam, as chances de você não prestar atenção naquilo que eu estou te ensinando são altíssimas. E aí a gente começou a adaptar material, né? E para atender mesmo. Bem bonito, é bem legal ver o resultado, E foi principalmente. esse o principal desafio no início da tua empresa, assim, desenhar o processo, desenhar uma metodologia para, né, para trazer o idioma para executivos, para esse perfil de cliente, ou teve outras coisas que foram mais desafiadoras aí ao longo do início da tua... Essa foi a parte menos desafiadora. Foi a menos. A menos Tá bom. desafiadora. Existia o desafio, primeiro, de eu ser uma empresa que estava começando, né? Quem que ia acreditar em mim? Eu tive uma baita sorte de meu primeiro cliente foi a Oracle. Aí a segunda e a terceira, assim, os primeiros foi Oracle, depois eu peguei a Abbott Laboratórios, logo sequência eu peguei a Mercedes-Benz, já com o banco Daimler deles, e isso foi muito bom também, porque todos eles me sabatinavam, né? O receio, tinha tanta gente leiga, e eles perguntavam muito, e eu me preparava muito para tudo isso, né? Então, foi o primeiro desafio, conseguir entrar em grandes empresas, que eu digo grande desafio, mas não foi. Eu achava que ia ser, mas foi muito mais fácil do que eu Pô, esperava. mas você já começou com empresas gigantes, né? Comecei com empresas gigantes, mas olha que legal, eles já tinham programas de idiomas, mas ninguém tinha apresentado um plano estruturado como o meu. Então, mesmo eu sendo leiga naquilo,
eu tinha uma estrutura já mais adequada do que os pros, os caras que estavam lá fazia tempo, né? Quanto tempo antes você começou a se preparar e montar toda essa metodologia para sair a mercado? Foi, acho que eu demorei um ano e meio mais ou menos, que foi o tempo que eu fiquei passando de instituição para instituição. Tá. Todas elas dão um treinamento, então você já começa a adquirir conhecimento. Depois, em sala de aula, ver a prática se batia com aquilo que era a expectativa. Uhum. Treinamento, acesso a material didático. Eu gosto de estudar, então eu devorava aqueles livros, eu tinha uma grande curiosidade e aí foi fácil desenvolver esse plano. Mas e eu nem sabia que as pessoas todas não faziam planos, né? E assim que eu comecei a apresentar, as pessoas falavam, nossa, eu lembro que eu tomei uma sabatina do Danilo, da Daimler, que eu falei, e ele foi um dos poucos que conhecia muito, Uhum. e ele realmente me sabatinou e eu arrasei, assim, eu saí de lá e falei, yes. Né? Fiquei difícil, né? Não era minha área, eu estava sonhando em fazer um negócio, até assim, deixei a área de arquitetura que eu estava indo muito bem, mas tinha muito talento na arquitetura, né? Nos anos 80, vários grandes talentos. Eu falei, tá, eu vou ser mais uma aqui, e ali talvez eu consiga efetivamente mudar esse status quo da banalidade. O pessoal banalizava e não tinha alguém que trouxesse algo mais estruturado. Então, o banal seguia solto por ali, né? Sim. Então, foi bem gostoso, foi bem legal. Boa. Seus clientes, o perfil dos seus clientes é multinacional, certo? Porque eu imagino que é quem de fato utiliza o idioma no dia a dia, né? Multinacionais, Bruno, e algumas nacionais, né? Por exemplo, a Oxiteno, né? Do Grupo Ultra. Grupo Ultra, Piranga, enfim, vários. Agora eles são em dorama, né? E no momento em que eu acho que eles entenderam que estavam caminhando para isso, eles trouxeram uma série de executivos, até com programas extremamente desafiadores, que até eu achei que os alunos não iam conseguir, eles tinham aula todos os dias, né? Tipo, engoliam muito conteúdo, o que inclusive não é muito indicado, né? Porque você tem um tempo para processar aquele conteúdo, né? Mas eles super se destacaram e foram lá e arrasaram. Tem até uma agora que já está sendo expatriada, desse grupo, uma está sendo expatriada. Então temos aí a Oxiteno, que estava se preparando para ir para o internacional. Tem o Nuagro também, que agora o agro está super bem visto. Então as empresas estão se preparando. Um cliente nosso, a Argofruta, eles foram comprados por irlandeses. E agora, como é que a gente fala com os caras? Né? Ou tem empresas que precisam exportar, né? Ter relacionamento com clientes de fora, né? Externos. Eu tenho empresas lá no Porto de Santos, que também foi outra que já foi comprada também por um outro. A verdade é que assim, os negócios nacionais, quando eles começam a se exponenciar ou a ficar muito legal, vem algum gringo e compra, né? E aí assim, um negócio que não precisava, de repente precisa de um dia para o outro, e aí a gente entra com esses programas de apoio. E aí dentro dessas empresas, o principal perfil de aluno é o alto executivo, certo? C-level, diretor, vice-presidente, ou você desce também outras camadas para gestão? E se sim, existe muita diferença da demanda do alto executivo para média gestão em termos do idioma mesmo? Sim. Nós iniciamos, eu não sei, de alguma maneira nós demos a impressão de ser um negócio mais elitizado. Acho que por conta da organização e da proposta e tudo. Então nós iniciamos sim com gerência, alta gerência, diretoria e presidência. E foi legal,
mas limitou um pouco, porque eu nunca fiz isso só para gente rica. Tá bom. Né? A ideia é que todo mundo consiga falar, porque comunicar é tudo, né? E hoje a gente sabe, tipo, nós né, que já estamos aqui né, em níveis hierárquicos um pouquinho superiores, temos dificuldades, imagina esse pessoal que não tem, Uhum. né? Então, e eles não vão chegar. E eu queria, assim, estender, e hoje eu atendo também chão de fábrica. Legal. Assim, 80% do meu negócio tá mesmo em diretoria, alta gerência, que são as pessoas que vão para as reuniões globais, Uhum. que fazem apresentações e que têm que se expor mais. Mas eu gosto muito dessa ideia de levar para mais gente, né? É um modelo que chega em qualquer lugar, mas eu tenho que adequar também. Sim. Que eu vou ensinar para o diretor é diferente do gerente, é diferente do chão de fábrica, e para cada um deles eu tenho que ter uma metodologia, um material mais adequado. Né? Imagino que até o formato, né? Imagino que para um presidente vai ser uma aula particular. Já para o chão de fábrica você vai juntar um X número, que eu não sei qual que é o número eficiente teu, mas deve ter um número máximo. Eficiente 4, meia dúzia, 4. por aí. Eficiente imaginei. 4, no máximo 5. Que tenham mais ou menos o mesmo nível para poderem evoluir. Tem que ter exatamente Tem que ter exatamente o mesmo nível. Senão um assim, atrapalha o até outro. já por curiosidade, né? Eu sei que você trouxe a empresa até aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco nisso, mas existe algum plano? Você falou que teu desejo é que mais pessoas falem bem, né? Tem algum plano de abrir isso para indivíduos ou para grupos de indivíduos que queiram? Sim, para pessoa física, você quer dizer, né? Que não Sim. seja corporativo. Tem e eu faço isso. Você já faz? Já faço isso. No geral, quem faz o curso conosco traz a esposa, o colega. Já vem um grupo. Eles um indica para o outro, né? Uhum. A Quest até o fim da pandemia, eu nunca tinha feito um marketingzinho. Uhum. Tudo que eu consegui foi no boca a boca. As pessoas falavam Legal. assim, nossa, aqui eu aprendi, que é o que eu mais ouço. Fiz 1000 cursos, mas aqui foi o lugar onde eu aprendi mesmo, né? Então, é natural. Quando você faz alguma coisa que você gosta muito, é natural você falar para quem você gosta que você fez. Para o teu concorrente, você não fala. E isso eu acho muito engraçado. Tem aluno meu que não comenta onde fez inglês, porque ele não quer que o outro vá lá fazer também, que tem também essa, né, essa invejinha, né? Uhum. Ou medo que o outro se sobressaia, né? Mas, no geral, a gente trabalhou por indicação por muitos anos. Que legal. Muitos anos. Até a pandemia foi só por indicação mesmo. Depois da pandemia eu tive que me posicionar, né? Uhum. Porque aí até porque eu também não tinha concorrentes antes. Ninguém queria fazer online, todo mundo falava, imagina, para que online? Que loucura, ninguém vai. Mas daí veio a pandemia e os caras que disseram que não ia acontecer Foram obrigados. foram obrigados e pior, foram obrigados a copiar o meu modelo, que era o único, Sim. né? E aí eles copiaram, obviamente, de uma maneira genérica, né? Até por preguiça, Uhum. foi genérico. Então, sei lá, eu uso o Zoom Education, eles usavam o Zoom gratuito, e daí dava 40 minutos, caía a aula. Não faziam plano de curso, mas adotavam o mesmo livro, material didático que eu estava adotando, e coisas assim, que eram perceptíveis. Mas também, enfim, foi uma doideira de pandemia, mas que me obrigou a depois me posicionar. Porque Aham. os caras levaram o meu expertise, já eram redes grandes, que já tinham toda uma estrutura de marketing, de vendas rodando, e aí eles começaram a me engolir. Eu falei, opa, para, né? Agora eu vou ter que me posicionar, né? Sim. Mas hoje ainda o grosso é corporativo ou não?
Sim, totalmente. Basicamente fora do corporativo eu atendo amigos E Familiares. e famílias familiares das tá, pessoas que fazem ok, conosco. ok. É. Não, legal. Esse seu modelo online, ele deve ter te ajudado numa questão de regionalidade, né? Ou não regionalidade, né? Ou seja, você deve atender empresas no país todo, inclusive eu sei que tem coisas fora do país, né? Dado isso, conta um pouquinho como que é a tua estrutura, né? Como que você é estruturada lá do ponto de vista de gestão mesmo de tudo isso, como que você tem os recursos para manter essa capilaridade, enfim, você conta com recursos externos, conta um pouquinho pra gente como que funciona. Tá, não. Como eu disse, né? Eu venho lá da época dos dinossauros da tecnologia. E desde o início eu comecei a Quest já para fazê-lo online. A ideia sempre foi essa. Uhum, E aí eu fui desenvolvendo essas tecnologias paralelas. Foi bem legal, porque foi concomitantemente. Enquanto eu entendia como realmente fazer rodar uma empresa de idiomas, eu fui paralelo desenvolvendo maneiras de trazer aquilo para a tecnologia, trazer aquilo para o online. tá, O online acaba com qualquer barreira, com qualquer fronteira, né? sim, E aí, uma vez que estava pronto, instituído, funcionando, abrir foi a coisa mais tranquila do mundo. Quase. Porque daí existem vários Brasis dentro do nosso país, né? uhum, E perfis muito diferentes, e ainda existe alguns bairrismos, tá? Eu não consigo colocar, às vezes, pessoas de regiões muito diferentes dentro da mesma sala de aula, tá. Mesmo que seja da mesma empresa, mesmo que de, seja, mesmo que de filiais seja. diferentes, tá, Mesmo, o mindset é diferente mesmo. tá, E então tem um cuidado aí de como que a gente vai montar isso. Os VIPs fica fácil, né? O cara uhum, tá lá individual, é totalmente traçado para você e Sim. acabou. Mas se eu coloco vocês dois, você tem um background, ele tem outro, eu tenho que pensar numa maneira de minimizar essa diferença, seja ela. Para você ter uma ideia, Bruno, em alguns momentos a gente dava aula para pessoas que não falavam nem português corretamente, É. né? Então, como que se faz até um paralelo, né? uhum, Mas no fim eu achei o caminho, mas tomei umas belas ferradas no começo. É, Na minha cabeça todo mundo era igual, todo mundo era irmãozinho, aham, aham. só que não. Uhum. E aí você tem que ir achando o caminho, né? A estratégia para adequar isso, e hoje está bem legal. Hoje Boa. está bem legal. Hoje a gente conseguiu fechar essa conta. Legal. Você tem uma estrutura de professores que não são 100% da Quest, certo? Certo. Tá, como que você faz isso, né? Assim, qual que é a sua estrutura de professores? Quantos mais ou menos você tem, né? E qual que é o seu desafio em relação a selecionar esses professores, manter esses professores engajados com a tua marca e garantir a qualidade para o teu cliente final, porque no fundo o teu cliente está comprando a tua empresa, né? Então, como que você faz, né? Qual que é esse processo de gestão seu para garantir tudo isso? A escolha dos profissionais, ela é muito criteriosa, mas assim, muito em letra maiúsculas bem grandes. É, Por outro lado, não existe um perfil específico que eu esteja procurando, por isso que fica é, um pouco mais confuso. Por quê? Porque eu atendo segmentos diferentes, perfis diferentes, populações diferentes, e eu tenho que ter o professor que atinja aquele profissional, né? Uhum, Então, por exemplo, se eu coloco que nós temos alguns executivos, né, que são mais moldados para dar aulas para outros executivos, para dar aula lá no chão de fábrica, ou para ir dar aula lá no Rio São Francisco para o pessoal que está na lavoura, não vai bater, uhum, né? Então eu tenho
vários perfis de professores com qualificações diferentes. Então, alguns têm o inglês nativo, mesmo brasileiros, tem brasileiros que têm inglês assim perfeito mesmo, mas que vão mais para o business. Aí eu tenho aquele professor que ele não tem um inglês um sotaque. O inglês é perfeito, mas o sotaque não é tão perfeito. Mas é um coach, é um cara que te ajuda na motivação. Eu tenho cara que é professor de inglês, mas que é formado em fonoaudiologia, e aí ele consegue, quando eu percebo que eu tentei isso, tentei aquilo, você não pegou, eu falo, será que ele está com um problema de audição? Será que eu tive alunos disléxicos? Então, assim, tem várias questões também patológicas que podem impactar e a gente tem que estar atento, tem que estar olhando e ter a solução. Então, meu escopo de professores é bem amplo, muito eclético, mas todos são maravilhosos, inclusive é um dos motivos de orgulho para a nossa equipe, que a gente roda 3 pesquisas por semestre e os nossos alunos apontaram, 42% dos alunos que responderam a pesquisa na última, tá? Apontaram os seus professores como o melhor professor da minha vida. Que legal. Né? Então, é o encaixe perfeito mesmo. É um quebra-cabeça, eu acho que essa é uma das partes mais desafiadoras, porque eu tenho que te conhecer para saber qual é o teu estilo e eu tenho que conhecer os meus profissionais para fazer esse encontro perfeito. E assim, 98% das vezes dá certo, mas às vezes não. Aí Né? você E aí a rotaciona gente os vai professores. ajustar. É uma Legal. coisa que eu falo para todos os alunos. Se você acha que não tá legal de cara, não espera. Já me chama Mas ali como que é esse pontualmente. processo, né? O aluno ele tem contato mais frequente com o professor, mas ele tem algum canal direto contigo para falar, ó, tá funcionando ou não tá funcionando? Como que funciona isso? Não só comigo. Nós temos a equipe de relacionamento, que é o primeiro ponto, né? As meninas do relacionamento acompanham a jornada do aluno desde o momento em que eu apresento meu programa para todos os meus alunos, porque eu quero Tá. conhecer, né, naquele bate-papo, eu vou, né, eu consigo fazer uma boa leitura daquilo que ele precisa e tudo mais. A Júlia, né, do relacionamento, está sempre comigo nesses encontros, ela também toma notas, né, eu deixo a inteligência artificial ligada, fazendo transcript, resumo, fazendo tudo. E a Júlia, para eu não esquecer nada, porque falo com muita gente, aí eu traço uma estratégia para aquele indivíduo, aí eu vou buscar o material adequado, o profissional adequado, e caso ele tenha, tipo, agorinha mesmo, eu estava chegando aqui, um aluno me chamou e falou assim, eu quero conversar com você para fazer alguns ajustes, Tá. que acontecem. Assim, esses ajustes, né, não só podem ser em relação a material ou a professor, mas muitas vezes ajustes porque a carreira deles foi alterada de alguma maneira e Uhum. eles precisam de mudar a estratégia. Legal. E aí, uma vez que você selecionou, né, esse grupo de professores, né, você tem alguma rotina com eles para garantir que eles estejam, né, alinhados com a cultura da tua empresa, garantindo a qualidade, enfim, repassando os feedbacks dos alunos? Como que é esse processo? Nós temos 2 reuniões semanais com a equipe toda, Legal. que a gente faz, é um momento de compartilhamento, muito compartilhamento, porque assim, eu tentei isso, porque a gente sempre traz toda semana, ou semana sim, semana não, novidades, né? Eu sou inquieta. A hora que terminou de ficar pronto, eu já quero acrescentar um negócio de novo ali, eu quero já melhorar. E aí a gente vem e traz as discussões, né? Então, tipo, na semana passada foi a introdução do AI nas nossas salas de aula. Então, como usar? Como que você usou? Como que você usou? E aí um aprende com o outro e aquilo é um momento de compartilhamento e também de interação, né? Da equipe que
tá um em cada lugar do mundo, é muito interessante. E ainda assim fica uma equipe mais concisa do que eu costumava ter quando a gente tinha o instituto ainda com salas de aulas lá no presencial. Que legal. Então, É, toda semana, 2 vezes por semana, você junta com os professores para fazer isso. essas rodadas de Essas compartilhamento. rodadas, é. Legal. E é também um momento em que eles trazem dificuldades, falam, olha, isso aqui poderia ficar um pouco melhor, e a gente ouve mesmo, porque a Quest foi um projeto inventado, né? E a gente não seguiu padrão, nem modelo nenhum. Então, toda contribuição faz a gente parar, olhar e falar, pô, isso aqui realmente pode ajudar, vamos inserir. E aí entra mais alguma coisa na nossa plataforma. Que legal. Bom, tua empresa sempre foi pautada em tecnologia, né? Sempre. E aí você acabou de comentar que começou a implantar inteligência artificial e tal, né? Conta pra gente um pouquinho, o que você já usa de tecnologia e IA como diferencial no teu negócio e o que você enxerga dessas tecnologias num futuro dentro do mercado de educação, idiomas. É, de novo, apaixonada por tecnologia, GPT saiu em novembro, em dezembro eu já estava devorando ele. Uhum. E assim, nós somos amigos do GPT. Meu amigo, a gente se trata como amigo. É. Eu troco ideias filosóficas, assim, tudo. É muito interessante. E é, tecnologias. Eu comecei dentro da parte do ensino mesmo, dando vários treinamentos para os professores e como eles podem adquirir conteúdos relevantes e como fazer a curadoria desses conteúdos que o GPT traz, né? A gente Uhum. sabe que ou não sabe, né, qual é o viés, né, quem que está alimentando aquilo, então a gente tem que estar curando sempre aquilo, tem que Sim. estar sempre dando uma olhada. Todo aluno tem lá o perfil desenhado, então o professor tem que buscar ferramentas ou ajuda da inteligência artificial para alcançar e trazer materiais relevantes para aquele aluno. Colocamos a inteligência artificial nas salas de aulas, fazendo resumo, script, para também ajudar o aluno a recuperar aquilo que ele viu, né? O perfil do meu aluno é o cara que não estuda, tá? Tá. Ele vai, faz aquelas 2 horas e fala assim, ai, pelo amor de Deus, nem me procura mais É o depois cara que se não tiver disso. alguém cobrando, por si só ele não vai fazer. Não vai fazer. Nem Tá, cobrando ele vai fazer muitas vezes, tá tá? bom. Tirando alguns caras, assim, muito legais, que inclusive é muito bonito de ver até, porque os que efetivamente fazem a dedicação, o Ah, é crescimento muito mais deles é rápido, né? exponencial. É impressionante. Eu falo, gente, como assim? Já? A Você disciplina é já tudo, chegou né? aí, né? É muito bonito mesmo. Mas no geral o pessoal não estuda, não. Uhum. E aí a gente tem uma plataforma que tenta ajudar. Nós acabamos optando em termos de autoestudo após a aula, de microlearning, porque ninguém tem mais aquele tempo. Uhum. E quem tem não quer fazer outra coisa com esse tempo, né? Aham. Então, eu peço que o estudo seja quebrado 5, 10 minutos mais vezes, mas você tá ali em contato e não é um negócio que você fala, eu não tenho 1 hora. Mas 5 minutos você Você tem, tem. né? Deveria ter. Deveria ter. A gente colocou tudo dentro da plataforma, plano de estudo, recomendação de estudo, link de estudo, áudio, vídeo, coloquei tudo na plataforma. Tem o aplicativo, eu até brinco com eles, pô, você tá no dentista, né? Tá ali esperando o dentista, entra lá e faz um Faz um exercício de exercício. 5 minutos, né? Isso vai trazendo de volta, né, aquela memória e isso Sim. vai consolidando mesmo o Uhum. conhecimento. E legal, e o que você enxerga no futuro, assim, o uso da inteligência artificial nesse mercado? Você enxerga que em algum momento a IA pode eventualmente substituir um professor, dado que ele pode ter contexto da profissão daquele aluno e ele, né, embarcado já tem o idioma, enfim, ou você acha mais complementar?
eu vejo como complementar, tá? Aham. É, é, Não como ameaça, como não, complementar. não vejo como assim, não vejo como ameaça para o meu mercado, tá? A gente sabe que existem mercados, principalmente com poder aquisitivo inferior, que é isso que vai restar, porque Uhum, o AI é muito mais barato, é um robô, sim. Uhum. né? Então o cara vai pagar muito mais barato. Mas, de novo, não tem a curadoria. Por mais que ele faça, assim, eu testo pra caramba e não vejo ainda a possibilidade dela sozinha fazer, tá? Ah. Não vejo. É, mas E não vejo no curto prazo também, tá? é um pouco a nossa visão, assim. A gente sempre entende. Pô, tem muita gente falando, advogado uma hora vai morrer, médico uma hora. Não, eu acho que assim, o cara com alta capacidade de análise, diagnóstico, etc., nunca vai morrer, Nunca né? vai morrer. Então, acho que uma vez que o professor tem o contexto do aluno, sabe exatamente as dificuldades daquele aluno, sabe exatamente qual que é o contexto de negócio que ele está inserido, etc., a chance de você ser mais sniper naquele aluno é muito maior, É né? muito maior. Então, acho que, assim como nas outras profissões, a inteligência artificial deve vir para ajudar e talvez eliminar coisas mais processuais ou mais. Eu acho que a inteligência artificial, dadas, né, as proporções, ela é meio que como quando surgiu o Windows, né? Aham. A gente estava lá fazendo continha, na calculadorinha, e aí vem um Excel. Excel. Uhum. Ai, um monte de gente vai perder emprego por causa do Excel. Não, mas você tem que ter o cara ali Ah, para fazer o input, né? sim. E isso só está dando para a gente velocidade, às vezes está dando mais profundidade, principalmente no caso da inteligência artificial, que traz uma série de informações. Eu faço pesquisa para caramba com o meu GPT, né? Eu fico com ele no celular e falo, o que é isso? Como que eu faço isso? Então, dá isso, mas é o humano trabalhando com a máquina. Eu acho que o mundo ideal é esse, né? É a Uhum. máquina tá ali do nosso lado para dar o apoio, é um Google muito mais interativo, né? Sim. Mas também a gente não pode emburrecer, isso é perigoso. Esse é um Uhum. perigo que eu tô sempre vendo, inclusive em mim, porque você começa a terceirizar para o GPT várias coisas, e agora que ele pensa e tem memória, depois que você falou 10 coisas para ele, ele já começa a ter uma noção do que você quer antes. Uhum. E aí você pode começar a emburrecer. Você começa a terceirizar o teu intelecto para a máquina. Isso eu não É acho. perigoso. Isso eu acho bem perigoso. Eu É. acho bem perigoso. E acho mais perigoso de tudo de inteligência artificial, isso na mão de gente que não é do bem, Mal né? intencionado, É é mal verdade. intencionada. E aí o negócio pode Não, ser já tem mais vários complicado. casos de fraude usando, né? Recentemente, contar rápido aqui, né? Eu sou atirador esportivo. Recentemente pegaram a imagem do dono do meu clube, que é um policial civil, e fizeram um vídeo como se fosse ele vendendo porte de arma. Nossa, que Então, loucura assim, isso. entrou na justiça, etc. Mas, assim, é um vídeo com a voz dele, como se fosse ele falando, parece ele falando. Assim, um negócio, E às então. vezes aquilo É, marca, né? Mesmo que seja desmentido depois, o impacto daquilo fica, né, exato, gravado. exato. É. Mayra, como que você vê assim, né, o futuro desse mercado de educação de idioma no país e como que você está preparando a Quest para esse futuro, né? Quais são os próximos passos que você vê aí para tua empresa? Eu acho que todo mundo vai acabar tendo que se render muito à tecnologia e não digo nem se render, porque na verdade ela está aí mesmo para fazer com que os processos sejam mais rápidos, né? A gente consegue fazer mais coisa em menos tempo. Uhum, Acredito que muitas instituições já devem estar utilizando e as que não estão vão começar a utilizar. Tem que ter muito cuidado de quem está por trás e como está fazendo, como em todo negócio. O engodo existe, a gente sabe disso, né? E o aprendizado de idiomas é difícil você se culpar por não ter feito direito, né? Como você vende um sonho.
É que nem mais ou menos uma dieta, né? Eu falo assim, olha, eu vou te passar aqui essa dieta e se você fizer isso, você vai emagrecer 5 quilos. É, só que você não aguenta aquela dieta de 6 meses totalmente fechada. Você vai comer um sorvetinho um dia lá que você escorregou. E aí você vai achar que a sua dieta não deu certo por causa do sorvete que você tomou. E não porque talvez o teu nutrólogo, o cara que te deu essa dieta, não teve o cuidado de entender realmente qual que é a tua rotina e tudo mais. Então, no curso de inglês, a mesma coisa. Como ninguém faz tudo certo, eles acham que a culpa é deles e nunca da instituição, né? Uhum. Eu acho que existe ainda muita leiguice nesse mercado. As pessoas não sabem muito bem escolher, né? Elas talvez nem saibam direito o que elas querem ou precisam, e quanto mais escolher quem entregue isso. É, mas eu acho que se houver cuidado, carinho, né, e respeito, vai ser fantástico e todo mundo vai bombar. No ponto de vista da Quest, eu acho que a gente já está bem adiantado em todos esses processos. Agora eu tô em um outro projeto que eu acho muito gratificante. A gente já conseguiu fazer duas deficientes auditivas aprenderem e falarem inglês tendo aulas Que online, legal. né? Porque no presencial ajuda, né? Mas Aham. no online é mais complexo. E as meninas já falam, e então eu tô tentando abrir alguns caminhos de inclusão. Eu acho que é isso. Eu quero sim atender chão de fábrica em locais mais remotos, porque eu sei que lá não está chegando esse ensino de qualidade. Quando eu digo qualidade, com uma organização, com um plano claro, com uma estratégia, né, com uma série de coisas que as pessoas olham e falam assim, não, mas é só um curso de inglês. Mas tem que ter, gente, né? É um business, e um business que está mexendo com a tua vida, né? Esse caso das duas deficientes auditivas, qual é o sistema? É linguagem de sinais? Como é que elas aprenderam inglês? Não, elas usam aparelhos, né, auditivos. Hum, Elas têm um mínimo de de Audição. audição, audição. Uhum. Nós temos a legendagem nas telas ok. das aulas virtuais para auxiliar, e professores muito qualificados, né? E elas aprenderam a falar o inglês. E, Eu tenho uma é, entrevista, até a Dani, ela estava concorrendo a ser Top Voice do LinkedIn em RH. Ela é de RH, e aí, né, ela estava pedindo votos, aquela coisa toda, e aí eu falei para ela, me ajuda? Eu falei, claro, mas então vamos lá falar inglês, né? E ela gravou um vídeo olha que inteiro legal. falando em É uma dessas inglês. duas ou É não? uma Depois dessas manda, Que duas. depois manda legal. pra gente. E só assim, já interrompendo, né? Por que, por que não outro idioma? Por exemplo, claro que o inglês ainda hoje é o idioma universal. Por que não um Ah, não, meu espanhol? espanhol é exatamente como o inglês, tá? Eu tenho Você tem o curso? eu tenho meu programa de Ah, espanhol é Ah, você já exatamente tem o teu programa de espanhol? Eu cem achei que você por estava cento. focada no inglês ah, Não, hoje. isso aí não, também. não, não, não. O espanhol corre paralelo, Ah, corre paralelo ao corre espanhol. Eu não paralelo e sabia. é igualzinho de E inglês. fora esses dois idiomas? Português para estrangeiros, Olha, por português. conta dos expatriados que chegam e Legal. que a gente atende. Inclusive várias presidências, né? Eles trazem o presidente do Uhum. headquarters E deles, você aplica o e aí português. a gente ensina o São os três português. idiomas, então inglês, o Inglês, espanhol e isso. português para estrangeiro. Exato. Eu tenho até o Legal. curso de francês montado já, mas Mas como eu não falo francês, eu fico com muito receio de ficar refém, né? E se eu não domino aquilo, como que eu vou identificar problemas, erros, né? Como que eu é, vou entrevistar meu professor se eu nem sei se ele tem um bom sotaque ou não? Eu não sim, consigo ter sim. essa leitura. Então, dos idiomas que eu tenho segurança, tudo bem. Ok. O programa, plano de curso, material didático está inteirinho feito.
Eu só estou criando coragem ou talvez buscando algum parceiro que tenha maior conhecimento no idioma para fazer esse E obviamente trabalho os comigo. professores no espanhol têm o mesmo nível, passam por todo o processo, tudo igual. Tudo igual. Que legal. Inclusive, que o pessoal do inglês não me ouça, a minha equipe de espanhol é Olha, maravilhosa. que legal. Eles são incríveis, E gente. aquela Assim, rotina que Bacana. você tem semanal com os professores, você faz com os de espanhol também. tudo igual. Tudo Mas igual. não na mesma rodada, né? Ou faz? Nessas duas semanais, sim, vem todo mundo, porque são assuntos para todos mesmo, Tá. né? E principalmente essa questão do compartilhamento, né? Então, essa segunda-feira, terça, é, a gente estava falando sobre novas ferramentas que a gente acrescentou no Zoom, né? Uhum. Isso é para todo mundo está usando a mesma sala, né? Mas E aí eu fiquei aí. curioso, como que é a dinâmica? Vocês falam o quê? Em inglês ou em espanhol? Todo mundo é, entende os dois idiomas ou não? Não, a Não. gente Boa. geralmente fala em português Tá. nesses encontros. Os nossos professores gringos já Falam acompanham português, bem. Ah, Não, que eles não legal. falam, mas mas eles acompanham. acompanham bem. E, obviamente, alguém fica ajudando, Legal, né? legal. Legal. E dá até para colocar, eu consigo hoje. Como a gente tem o modelo mais robusto do Zoom, eu consigo estar falando com você em E português ele traduzindo. e ele está fazendo o meu sumário em Uhum. inglês, Legal. tá? Demais. É, Legal. isso é bem legal. Isso é bem legal. Tecnologia do caramba, né? É sensacional. Pô, que legal. É, partindo um pouco para a vida pessoal, obviamente que, né, pensando no profissional, né? Que você estabelece de rotina, assim, que te ajuda a equilibrar os pratinhos, né? Como que é a rotina sua no dia a dia? O que que impacta? Do ponto de vista positivo ou negativo? Como que é? O meu dia ele é bem intenso e eu trato de assuntos muito diferentes, né? Uhum. Então, eu preciso estar com a cabeça muito bem organizada. Aí, em termos de rotina, eu acordo bem cedo, faço uma rápida meditação, porque eu não consigo fazer nada devagar. Aí, Hum. aí eu oro, que também é importante, me ajuda. Aí saio para caminhar, né? Saio 6:30 da manhã, eu já estou caminhando. Essa caminhada é o momento em que eu organizo o meu dia mentalmente. Antes de descer, eu já dou uma olhada na minha agenda e enquanto eu estou caminhando, eu estou já colocando, com esse aqui eu tenho que discutir isso, né? Faço aquela Legal. parte mental. Agora eu tenho minha super companheira de caminhada, que é minha neta, e aí dá umas 9 horas eu venho para o escritório e aí Super tem parceira de caminhada no No colo. no colo. colo. Hoje foi no colo. Ou no Foi no carrinho. colo. Eu no carrinho, hoje estava no colo, depois da primeira volta eu Daqui entreguei a os pouco ela vai pontos, chegar, já já, já já. né, de colo. E aí eu venho para o escritório, e interessante, todo mundo fala assim, pô, mas é tudo online no teu negócio, você vai para o escritório todo dia? Eu venho porque eu gosto. Eu gosto de estar com eles, eu gosto de estar com a minha equipe. E quando você trabalha com criatividade, que eu acho que é um ponto que está lá o dia todo, você tem que estar perto das pessoas para porque elas te dão ideia sem querer, né? Assim, mas isso aqui não funcionou, ou aconteceu tal coisa. Imediatamente minha mente já está pensando em como resolver aquilo. Já trago algumas possibilidades, a gente já sai para testagem e assim é. Né? Então, por exemplo, quando eu abro um curso, a gente cria um grupo de WhatsApp para facilitar para o aluno visualizar os primeiros passos, né? Uhum. Tudo acontece na plataforma, mas o WhatsApp é só para falar, olha, boas-vindas, seu curso começa tal dia. Só que ninguém lê. Ninguém lê. Assim, eu terminei de colocar aqui um quadro com imagem dizendo aqui está o seu login, senha. Eles chegam na hora Qual da que é o aula. login e senha?
Eles falam assim: olha, eu tenho aula daqui 5 minutos e não me mandaram o login e a senha. É típico, né? Então daí eu parei, e as meninas, pô, mas o que tá acontecendo? Então tá, vamos mudar tudo. Aí mudei todo o layout. Falei assim, onde começar? Qual sua, sabe, os seus primeiros passos Sim. com quadrinhos Aham. que chamativos, para que a pessoa pelo menos só bata o olho ali e fala assim, tá, o que que eu estou procurando? Tá tudo em negrito, em quadrinho bem grande. É onde vai começar? Qual que é o teu login? Mas ainda assim, várias pessoas vêm perguntar a mesma coisa, né? Então, se eu não estou ali no dia a dia, por mais que elas me comuniquem, eu não percebo. Às vezes você percebe o desconforto, a menina está assim, se arrancando os cabelos. Pera, o que está acontecendo aqui? Ai, não, aconteceu um problema assim. Na hora eu já, minha cabeça já vai, que é uma coisa automática até, que é bem interessante. Você terminou de me contar uma coisa, eu já estou pensando numa solução ou numa forma de melhorar aquilo, né? Uhum. Então, tá no escritório é muito legal. Aí saio do escritório cedo para não pegar trânsito. Chego em casa e continuo trabalhando até umas 9 horas da noite, Todo dia. todo dia. Muito bom. É. É assim que a gente constrói, né? Nada cai pronto pra gente, Não, então. não, de É. jeito nenhum, não cai. Às vezes um outro ganha na loteria, né? Não foi o Mas é caso. difícil, hein? Não foi meu caso. Eu Mara, acho que assim. se eu ganhasse na loteria, eu ainda assim ia Ah, mas eu trabalhar sempre igual. penso isso. Eu É. também. Eu também. A única coisa que eu ia fazer era investir muito mais Ah, e sim, sem criar dúvida. coisas Ah, muito mais elaboradas e sim. lindas. Ah. Mara, a gente tá num país que o ensino básico do idioma inglês vamos combinar que é praticamente inexistente, né? Quem chega na idade adulta já um pouco mais à frente é porque teve alguma condição de estudar em paralelo em alguma escola particular, enfim, né? Ou intercâmbio e tal. Né? Então isso é um desafio para uma parcela muito relevante do nosso país, né? Que você recomenda para alguém que tem lá seus 25, 30, 35 anos de idade, tem uma certa frustração porque já estudou inglês há algum tempo e não conseguiu chegar lá no nível esperado, né? O que você recomenda, além de contratar a Quest, mas o que você recomenda para essa pessoa? O que seria um tempo, né? Um espaço de tempo que você julga que, pô, legal, dá pro cara sair do intermediário até um estágio bastante relevante, enfim. É, primeira coisa que eu recomendaria, e é uma das maiores objeções que eu recebo dos alunos que chegam de outras instituições, é que daí o pessoal fala que você é um adulto que precisa falar aquele idioma para ontem, né? Que todo mundo chega na última hora, e aí ele tá tão angustiado que o primeiro curso de inglês que passa na frente dele, ele entra, né? Aham. E note, eu acredito que nós temos grandes instituições de ensino, mas nem todas elas atendem ao seu perfil, né? Verdade. Então, se você vai. Eu vou falar um nome assim, mas não tem nada a ver, talvez nem seja. Você vai para o CNA, que eu sei que é um negócio que faz adolescentes e tudo mais. Aí você nem sabe direito o que você quer, e aí você compra lá o curso. Chega na hora da aula, tem adolescentes. Foi o que eu mais ouvi esse semestre. Incrivelmente, esse semestre foi o semestre que eu mais ouvi isso. Adolescentes, material didático que não era adequado. Uhum. é, E aí, isso é um atraso. Aí o cara faz 6 meses, fala, pô, tô desmotivando, É. lógico. E ele para. Ou ele faz 2 anos de inglês e fala assim, pô, já faz 2 anos que eu estou estudando e não Não sou falo. fluente. Como que eu não sou fluente ainda? Não é, tá? 2 anos. Não Você é. só vai ser fluente em 2 anos se você já chegar no intermediário. Se você chegar no básico, não vai, Uhum. né? E aí ele para. Ele para bem na hora que ele ia chegar lá. Dá uma pena, Uhum. porque, né, você tem lá dentro da escala global, como European Framework, você tem lá A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 e A2 é comunicação básica.
Que seria basicamente, você vai fazer o download do básico, a tua mente está fazendo o download do básico do idioma, Uhum. mas você só consegue trazer aquilo para um discurso um pouco mais elaborado a partir do B1. Se você faz A1, A2 como você ainda não terminou o download do idioma, ele anda todo para trás. Ele faz, sabe quando aquela barrinha do Uhum, download, sei. ela volta todinha, Descarregando. ela vai descarregando. E aí o cara acha que ele é burro. Ele começa a fazer um monte de fantasma na cabeça dele, né? Então, ele não procurou o método adequado, ele não foi até o ponto que ele deveria ter ido para chegar. O cara estava chegando e ele desistiu, porque ele não estava vendo o resultado. Então, assim, tem uma série de desafios. O que eu recomendaria busque uma instituição que tenha a ver com seu perfil. Se você quer falar inglês para o trabalho, não vai para o genérico, né? Uhum. Vai para uma instituição que só faça isso. Uhum. Tá cheio, a Quest é uma delas, mas tem Tem um outro. monte de outras aqui, Uhum. idôneas, super boas. Sim. Verifique a metodologia, verifique se aquela metodologia funciona para você. Muitas vezes as pessoas não têm muito essa consciência, né? Por isso que eu gosto de bater papo com cada aluno que chega na Quest, até para explicar isso. Porque a hora que você entende o processo, fica mais claro e é mais. Você fica aliviado, você fala, tá, não é que eu sou burro, né? Eu não estava fazendo o curso coerente com a necessidade que eu tenho. Então, ache a instituição correta, ache o material didático correto, tá? Não adianta eu te dar um General English se você quer ir para o business. Não adianta eu te colocar no business se você só vai fazer apresentação. A gente tem uma gama de materiais didáticos que atendem a vários públicos, que Uhum. foi também uma decisão estratégica que eu tomei desde o início de trabalhar com todas as editoras. Eu hoje ofereço cursos com materiais de todas as editoras, porque De o teu acordo com que eu o vou aluno. achar o teu perfil, a Legal. tua necessidade, e aí eu vou te indicar aquele material. Inclusive, eu digo para todos, se não quiser, faz o que você quer, tá? Eu tô aqui para te orientar, né? Não sou sua mãe, não sou nada disso, então meu papel é orientar. Eu acredito, pela minha experiência, que é isso que vai dar certo Essa seleção é feita por você ou pelo professor? por mim. Por você. Por mim, pela coordenação pedagógica. Que Não, legal. o professor recebe tudo Já Mastigado. Que pronto. mastigado. legal. Eu tenho professores que trabalham com cada uma das séries, por isso que é tão Uhum. diversificada essa questão do professor, né? Então, os caras que são mais business, que vêm, inclusive, da área de business, eles ficam com os materiais de business, outros professores mais acadêmicos, que vão funcionar principalmente para dar base. Eles estão em outro material, os de presentation, né? Tem um material da National Geographic incrível para presentation que usa tudo TED Talk, e assim vai. Então eu vou escolher o material, o professor. Realmente é um momento de estratégia para a gente fechar isso, porque depois que você começou, eu tenho, no geral, 6 meses para entregar já o primeiro resultado e eu tenho auditoria linguística. Tá. Então não é assim, se deu, deu, se não deu, não deu. Não. Tem um terceiro, uma consultoria que vai lá testar, avaliar esses alunos para ver se eles chegaram na meta determinada. Mas isso é a empresa que te contrata também essa terceira? Ah, em todos os casos? Ou é? Todos os casos têm Que legal. Tem alguns casos que não tem essa auditoria pelo seguinte. O meu curso, ele é tão estruturado tecnologicamente que no meu portal eu tenho o perfil do aluno, onde você entra para pegar todos os seus conteúdos, acesso à sala, tudo. Uhum. Eu tenho o portal do gestor e do RH que acompanha tudo que está acontecendo, Que legal. né? Então, o gestor, ele consegue ver
ou todos os alunos, ou o aluno que ele seleciona, frequência, quantas aulas ele tinha prevista, quantas foram realizadas, canceladas, as repostas, tudo fica muito transparente. Nota, até se o aluno pagou ou não pagou, o RH consegue fazer, porque eles têm coparticipação. Uhum. Então, assim, a gente tem uma série de ferramentas aí que mostram isso. Então, quando eu não tenho auditoria, eu entrego essa auditoria, né? Porque o cara, o gestor tem acesso e ele tá vendo e tá vendo as notas. E aí, quando não existe essa consultoria externa, aí eu ofereço e dou até uma forçadinha de barra para a empresa adquirir uma avaliação oficial que ela possa utilizar para fazer essa medida. Então, não precisa ter a consultoria, né? Nós somos cadastrados, a gente tem licença para aplicar a maior parte das avaliações oficiais do mercado, e aí eu consigo vender, inclusive, com um valor muito mais adequado, porque o meu negócio não é vender teste, né? Eu vendo só como um apoio para você auditar aquilo que eu estou No fundo fazendo. o teste é só para garantir, só para mostrar que o aluno foi do ponto A para o ponto B, né? Exatamente. Legal. E sem a minha participação, porque daí você vai fazer lá na plataforma da Cambridge, ou da Oxford, ou da ETS, eu não tenho nada a ver com isso. Legal. Sem contar que a minha prova é uma prova de conteúdo, né? Eu te ensino the books on the table e te pergunto isso na prova. Uhum. A prova de contexto, as provas oficiais, elas são de contexto. Tá. Elas vão falar sobre tudo e vão nivelando. Ó, você só consegue falar até presente simples, você tá no A1, tá? Tô sendo bem simplista, né? Uhum. Mas eles têm esses critérios que vão te classificar. E o aluno refaz isso de tempo em tempo, cada um ano, sei Ou lá. a 6 meses, Ou a ou 6 em um meses. ano, Legal. dependendo do programa da política da empresa. Que legal. Bom, vamos encaminhando um pouquinho aqui pro final. Queria dicas de você, né? Que dicas que você daria de, sei lá, de hábitos, de leitura, de filme, para quem quer se aprimorar, tanto do ponto de vista de empreender ou do ponto de vista de acelerar o aprendimento, o aprendizado com o idioma, enfim. Empreender e aprender, né? É isso. Vou começar por esse lado de aprender, que são algumas coisas que nunca me disseram e que eu gosto de dizer para os meus alunos, né? Primeira coisa, aula dada, aula estudada, né? A gente acha que não precisa, mas quando você dorme todas as noites, o seu cérebro elimina uma série de coisas que você viu ao longo do dia e que ele entende como irrelevante. Como você mostra para o seu cérebro que aquilo não é irrelevante? Retornando naquilo, né? Então eu peço, no dia da sua aula, não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada, pega aquilo e lê de novo, avisa o seu cérebro, isso é importante, não começa a apagar, né? Porque as pessoas, daqui uns dias eu estudo. Não faça isso, né? Volta ali no dia. Indico muito essa questão do microlearning mesmo, porque como a vida da gente está muito corrida, se eu te falar, passa 1 hora estudando, você vai falar, eu não tenho esse tempo. Uhum. Se eu falar, fica 5 minutos sempre que der, se você disser que não tem esse tempo, você já está se auto-sabotando, né? Que é uma outra coisa que eu tenho que lidar o dia inteiro. A autossabotagem é brutal. Uma outra coisa, se exponha, pratique, né? Nós temos, por exemplo, aulas de conversação gratuitas para os nossos alunos e eu percebo que eles não entram. E por quê? Porque tem vergonha. Mas, poxa, vai ter vergonha aqui, vai pagar mico lá na reunião global, né? Vem para cá, vem aprender aqui. E aí eu até falo, entra com a câmera desligada, não precisa ligar o áudio, começa a se sentir confortável e depois, assim que você sentir que dá, começa a participar, porque a exposição é uma das maiores necessidades. Tenho algumas outras dicas muito legais, que é, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação
em inglês, uma apresentação longa, e você não está acostumado a falar inglês, depois de um tempo a sua língua cansa, sua língua é um músculo, Uhum. né? E a gente trabalha com fonemas, Que a RL, que gente não tem aqui, né? né? É. Tem um monte. E aí tua língua vai começando a ficar cansada e ela rende no meio da tua apresentação. Caramba. E aí você não consegue falar. Não Então, tem memória não muscular tem memória desses. É, muscular, olha é, que. E é uma coisa que ninguém pensa, Não, né? é. E aí chegou lá nos 15 ninguém minutos da pensa. apresentação, a língua tá caindo morta na tua boca, você fala, estou. Então, pratique, cante, né? Cantar é uma coisa que ajuda muito. Cantar ajuda a fazer esse exercício muscular, ele ajuda você a pegar o timing de falar, ele ajuda você a memorizar vocabulário. Às vezes você quer achar uma palavra, você não está Hum. achando, você fala assim, é verdade, tinha naquela música, pum, achou o vocabulário, né? Então, essas são dicas para quem está aprendendo. Eu, eu super indico também fazer um journal, tenta escrever um pouquinho todos os dias. É, e outro também que eu gosto é assim, às vezes a gente está no carro de bobeira, pensando lá no trabalho, né? Ah, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Como que eu falaria isso em inglês? Começa a fazer esse exercício de já mentalmente criar aquela situação em inglês, tá? Eu ia te perguntar isso, porque eu faço isso, né? Eu converso comigo mesmo em inglês pra tentar. E aí, na prática, quando eu for conversar, muita coisa eu erro que mentalmente eu não teria errado. E aí depois eu tento lembrar as coisas que eu errei e reforçar mentalmente o correto, assim. Perfeito. Não sei se funciona muito, mas eu faço isso. Funciona, funciona. Principalmente quando é muito legal quando você erra em público. Você pode perceber que você errou em público, você não erra de novo É, depois, é. né? Porque você tem aquela descarga de adrenalina e aquilo memoriza imediatamente. Sim. Quando eu quero que um aluno lembre de alguma coisa, eu coloco. Isso é maldade, tá? São critérios meio maldosos. É. Mas são alunos meus. Eu Dá crio. choque. Eu crio Dá um choque. situações que deixam ele desconfortável para ele ter essa carga de adrenalina e memorizar aquela situação. Que Então eu legal. brinco, dou uma ridicularizada, Né? assim, rapidinha, dou risada. Depois eu falo, olha, desculpa, tá? Mas isso daí É era de só para. propósito, faz parte do Foi método. proposital para te ajudar Sim. a reter essa informação. Legal. E aí sobre empreendedorismo, né? Você falou o que precisa. Eu acho que o empreendedor de idiomas, primeiro, é um mercado muito saturado, então você tem que estar com bastante cara e coragem. É, é um mercado também bem voraz, os concorrentes engolem a gente, assim, come no café da manhã tranquilamente. A ética não é o carro-chefe, infelizmente. Uhum. Então, assim, faz um bom business plan, traz alguma ideia diferente, algo que não tem, porque tem uma escola de inglês em cada esquina, né? Tipo, escola de inglês e salão de E agora cabeleireiro, né? os online também que E estão os oferecendo as online. plataformas, tudo pipocando em tudo Então, que é lugar. já nas plataformas tem ainda uns outros várias considerações, mas ainda assim, para quem vai começar, faz um bom business plan, estuda muito aquilo que você vai fazer, conversa com o máximo de pessoas possível, e pega ajuda de uma equipe tipo Aldas, assim, para te dar aquele Ah, suporte boa. também, né? Porque é verdade, a falta de suporte. Não adianta você ter boa vontade, querer ajudar o outro, saber fazer até aquilo, mas sem ter a estrutura, né? A gente Sim. está num mercado, principalmente o corporativo, é um mercado milionário, Uhum. né? Então, os concorrentes, eles levam a sério e eles estão trabalhando sério e é difícil. Eu vejo muita escola pequena abrir e fechar, abrir e Sim. fechar, abrir e fechar, né? E o cara investiu, ele tentou, fez de tudo, mas não, e ele estava fazendo tudo direito, mas a concorrência engoliu, né? A gente tem as grandes redes que bombam no marketing, então também dificulta quem está começando. Dentro de empresas,
quase impossível, principalmente nas multinacionais, você conseguir uma conta se você já não demonstrou uma autoridade, se você Uhum. já não tem um nome, já não mostrou resultado, né? Então, tudo isso eu acho que eu diria para alguém começando e adoraria que alguém tivesse me dito também. Boa. Pra gente finalizar, Mayra, um idioma e por quê? Mas vamos sair do inglês. Tá, não ia falar inglês, Não ia não, falar. não. Tá. Eu gosto do português, incrivelmente. Eu acho o Ó. português um dos idiomas mais lindos. Eu adoro a sonoridade. É um idioma complexo pra caramba. É. Ele é rico, né? Então eu realmente opto pelo português. Eu adoro português, eu acho Legal. maravilhoso. Que legal. Boa. Isso aí. Então, vamos lá. Pra gente encerrar aqui, como que as pessoas podem te encontrar, Mayra? Você tem rede social? A Quest tem rede social? Fala aí pra gente como te encontrar. Sim, a Quest está no LinkedIn como LQuest Global. Em todos os casos é LQuest Global. LinkedIn, Facebook, onde a gente trabalha mais com conteúdo para os alunos, né, para que ele esteja ali no timeline, aparece um conteúdo, já é mais um microlearning, né, mais um momento de aprendizagem. Estamos lá no LinkedIn, bem forte, que inclusive é a nossa maior rede social. Aliás, eu sou top voice do LinkedIn. Ó, que Parabéns. legal, parabéns. Eu escrevo artigos e deixo lá na página da Quest sempre artigos ou tentando auxiliar RH, porque às vezes muitos não sabem nem por onde começar, outros ajudando os profissionais, né? Você não tem tempo, tem que aprender, dar algumas dicas de como eles podem concretizar isso. Legal. Sempre nos Basicamente perfis isso. da Quest, não, LQuest Global. não pessoal. Na minha página pessoal do LinkedIn também tem bastante coisa. Algumas matérias que eu escrevo, alguns artigos que eu escrevo na minha página pessoal não vão para a página da Quest. Tá. Tudo que tem muito a ver com o ensino vai, sim, mas tem outras que não, que estão só na minha. E aí, isso no LinkedIn. Meu Instagram e meu Facebook são fechados. Boa. Boa. Mayra, queria te agradecer de novo por aceitar nosso convite, por esse papo. Foi bastante rico aqui. É um tema que, de fato, acho que é um tema que muito brasileiro procura. Infelizmente, uma frustração para grande parte dos brasileiros, né? Então, pô, bem legal compartilhar esse papo contigo. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando aqui mais esse episódio aqui de Dono para Dono. Nossas redes sociais aqui, vocês conseguem nos encontrar no LinkedIn, né, Aldas, ou no Instagram, @Aldas_, e nos vemos nos próximos episódios. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.